Êxtase. 439. Qual a diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado, a alma do exático ainda é mais independente. 440. O espírito exático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. 441. Quando o estático se manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se para desatar os laços que o prendem à terra. 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente poderia morrer. Por isso é que preciso torná-lo, por isso que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que tem preso ao planeta terreno. 443. Pretendendo o que lhe é dado, ver coisas evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionam. Não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência de ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pende penetrar no que deva continuar a ser mistério para que o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. 445. Que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que o estudar de boa fé, sem prevenções, não poderá ser materialista e nem ateu. A dupla vista. 447. O fenômeno a que se dá a designação da dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou a segunda vista é a vista da alma. 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o nosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é a faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. A segunda vista parece espontaneamente ou por feito da vontade quem a possui como faculdade. As mais das vezes é espontânea, porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, uma das pessoas a quem se dá o nome de ledoras de boa sorte, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista, o que chamas de visão.
450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se no estado especial, que faculta ao espírito o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e calamidades, as grandes emoções, todas causas, enfim, de superexcitação da moral, provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sobre o véu da matéria. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os de graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus ou alguns somente. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatões exploram, dizem, razão a mais para que não lhes sejam deixados nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica como sonambulismo, natural ou artificial, é um fato e contra fatos não há raciocínio possível. Vai ele ganhando terreno, apesar de má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é esta que se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que caracterizam é o da clarevidência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê. É a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se origina uma clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são senão assinados à própria alma.
O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo só um instante. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque a sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que o seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal suscetível de duração. Mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí, a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, se saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que a maior parte é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrico, na região do epigástrio ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser um ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. No estado do desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável a sujeito das influências da atmosfera muito numerosa, e a presença de curiosos mais ou menos benevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só desdobrando com toda liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contrato da mão sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhes representam a dupla existência corpórea e espiritual, existências que entretanto se confundem mediante a laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação e essa dualidade se faz muitas vezes que fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que ora o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é esta que fala aquilo. Em cada uma das suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria, por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos ainda mais acima do grau de instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir em relação aos conhecimentos que, porventura, revele o estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarevidência relativa, às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético,
A providência nos dá prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê que descreve. Lá se acha, pois alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente a sua alma ou o espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sobre os olhos e o alcance da mão mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma quanto ao corpo, com relação da alma ao corpo, se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito ainda em giro pelos mundos terrestres, no êxtase penetra em um mundo desconhecido, e dos espíritos etéreos, como os quais entra em comunicação, sem que todavia lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se o transpusesse totalmente, se partiriam os laços ao que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e deusado fulgor, inebriam as harmonias que na terra se desescondem, indefinível bem-estar e o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa a um pé limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente poder dizer a vida orgânica. Sente-se que a alma lhe acha presa unicamente por um fio, sem que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue, tão sublime a contemplação, o estácito encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias desse mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem. Anjo termo tem a dita de avisar. Dá-se com estácitos o que se dá com sonâmbulos, mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, a eles, mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros e coisas grandiosas, a coisas absurdas e até ridículas. Dessa exaltação é que sempre causa uma fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la. Espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estácito, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências os quais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e passar-lhe as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a sua alma e sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, e pelo fato de a visão persistir malgrado a oclusão dos olhos. Os dotados dessa faculdade se afigura tão natural como a de todos temos de ver, consideram-lhe um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por transparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde então a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia e uma certa segurança nos atos a que se pode dar qualificativo de precisão de golpe da vista moral, um pouco desenvolvida e desperta nos pressentimentos, mais desenvolvida
vida mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza, tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram que fossem retidos por sobrenaturais. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 456. Nós vamos começar a parte da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultais de vós mesmos, nem atos nem pensamentos que lhes podem dissimular. Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a de esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que os observam. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios condoem com vossos reverses e procuram ajudar-vos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de ordinário sejam eles que vos dirigem. 460. Te percam os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários a uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre mistura de vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios dos que são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. 462. É sempre dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam, capazes de compreendê-los, dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem de uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios que nos são sugeridos, Deus houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que atende às boas inspirações. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para um bem aconselham. Compete-vos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, não por poderem suportar que hajam de seres felizes. B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam do ser da ordem inferior, a criatura de estar afastada de Deus. 466. Por que permite a Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como o espírito que és, tem-lhe progredir na ciência do infinito. Daí,
os passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências, mas é que atraiais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queirás o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentem nesse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa o senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. A liberdade de ceder uma ou outras das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só apegam aos que pelos desejos os chamam ou os que pelos pensamentos os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocaia o rato. 469. Por que de meios podemos neutralizar as influências dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos e que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente de todos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão, e se é assim cabe-lhes alguma responsabilidade, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que faz-o por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentam no íntimo expedor. Outros também te cercarão 471. Pode Deus permitir que assim proceda, para vos experimentar nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete pois repeli-lo. 471. Quando experimentarmos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, de íntima insatisfação, sem que lhe conheçamos a sua causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É que quase sempre o efeito das comunicações, em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que eles tivessem durante o sono. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenhais sido os espíritos que a trouxerem para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e surgir-lhe depois de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Possessos. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isso é, induzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo quando entras numa casa. Identifica-se um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido.
Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois isso ele terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Desde que não 474, desde que não há possessão propriamente dita, é coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada a ponto de a sua vontade vir a achar de certa maneira paralisada? Sem dúvida, e esses são seus verdadeiros processos, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem aquele que sofre que a sofre, o consinta, que por sua fraqueza quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isso é, uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade e na ideia que essas palavras se acha associada. O termo possesso se deve admitir como exprimida dependência absoluta de que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo desde que com vontade firme o queira. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre espíritos imperfeitos para afastá-los sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá que, se estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhe lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não, esses últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor dar-lhes as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio do mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acertos que expulsardes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que considere como realidade a alegoria. Compreendei bem? E isso não esqueçais nunca, pois que se presta a uma complicação geral. 481. Convulsionários. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O gelatinismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção da espécie de fenômenos? Pouco elevado. Supondo que os espíritos superiores se deletem com tais coisas?
482. Como é que sucede em estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários dos que sofrem as crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas. Isso e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam o fato, por simpatia que os provocam. Entre as singularidades, faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há, pois, que duvidar de que aqueles que em tais crises manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizados e magnetizadores inconscientemente. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos, submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso. Do mesmo modo que certas substâncias, em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia, nestes, a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se a sensibilidade que se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, os combatentes hão que não se percebem, de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo sem cessar alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a razão dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a calma que entretinha e exaltava. De ativa que era, passou a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava o abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que a semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea.